Se é pra começar na gargalhada, deixa que eu começo. No meio, pessoal, de tanta informação que a internet nos entrega, nós nos preocupamos em trazer para vocês uma informação refinada, uma informação técnica traduzida de tal forma que você consiga fazer escolhas corretas, inteligentes para o seu pet, para que ele possa viver mais e melhor. Existem várias formas da gente comparar a idade dos animais com a idade dos seres humanos. A mais antiga é que um ano do pet equivaleria a 7 anos do ser humano. Mas essa não é a conta ideal. A que eu mais gosto de fazer rapidamente é aquela em que diz que o primeiro ano do pet equivale a 21 anos do ser humano e os demais aproximadamente 4. E esse aumento, Patrícia, da longevidade tem relação com o quê? Com tecnologia, com o avanço da medicina, possibilidade diagnóstica e N possibilidades de tratamento. Com prevenção de doenças, com alimentação de melhor qualidade, com monitoração, check-up e especialmente com a atenção dos tutores. Uma vez que esses animais estão dentro da nossa casa, dentro dos nossos quartos, muitas vezes em cima das nossas camas, a gente consegue perceber os sinais de distúrbio, de problema, antes do que a gente via no passado. Por isso a gente está mais capacitado, habilitado em fazer diagnóstico mais precoce, tratamentos mais efetivos, porque iniciam-se mais cedo, e aí sim promover mais qualidade, com o tempo de recuperação mais curto e prolongar a expectativa de vida. O planejamento familiar, ele é indicado para nós, né, seres humanos, o planejamento de quantos filhos, em que momento teremos, o nosso planejamento financeiro, de tempo, onde iremos morar, quais serão as necessidades que nós teremos diante dos locais de trabalho ou mesmo de moradia. E isso deve ser planejado, raciocinado, quando incorporamos na nossa família um pet como um ente querido. Os pets têm necessidades particulares, eles precisam ser respeitados as suas necessidades fisiológicas e de espécie, e por isso planejar é tão importante. É muito interessante, né, Rebeca? É importante que os nossos ouvintes se lembrem que os animais, sim, vivem menos do que nós, especialmente se falando de cães e gatos. Então, esse planejamento da aquisição, do acompanhamento durante a vida e a ideia, a expectativa de que essa vida vai ser mais curta do que a nossa. Então, portanto, certamente viveremos doenças, viveremos o envelhecimento e viveremos a perda, faz parte ou deve fazer parte do planejamento familiar. Gato não bebe água, gato come água. Lá atrás, os seus ancestrais caçavam praticamente o dia todo e caçavam aproximadamente 20 presas ao longo de um único dia e bebiam não só a água contida naquele corpo, mas especialmente o sangue contido naquele corpo. A boca, a língua do felino não é bem adaptada para beber água. Então, os gatos precisam ter atenção especial a essa necessidade. Portanto, a alimentação não pode ser exclusivamente seca. Se a ração for exclusivamente seca, eles terão dificuldade em se manter hidratados, porque beber água não é algo absolutamente natural para a espécie. Na verdade, o roer o osso seco, in natura, por si só, não necessariamente contribui para a limpeza dos dentes, mas contribui fatalmente para fraturas dentárias, pessoal. Então, lembrem, lá em sendo carnívoros, na caça, na selva, eles limpavam os dentes fazendo a dissecação, a retirada desse músculo, desse tendão, desse ligamento, rompendo, rasgando. Isso sim limpava dente. Então, quer dizer que não se pode dar osso para cão? Não, é totalmente contraindicado. Não é, o que nós temos que entregar para eles é objetos que eles se distraiam e consigam desenvolver o hábito mastigatório. E nesse contexto existem produtos específicos que vão auxiliar na limpeza dentária e que também vão auxiliar na distração.
porque eles têm esse hábito no seu DNA. Existe lá dentro do nosso cérebro, nós somos todos animais, glândulas que percebem se é dia, se é noite e quais são as atividades planejadas para aquela espécie naquele momento. Então, olha que interessante. Esse chamado relógio biológico, que é então regulado pela secreção de hormônios, é diferente entre cães, gatos e seres humanos. Eles respiram e eles transpiram via respiração. Os cães e os gatos têm uma quantidade muito pequena de glândulas sudoríparas. As glândulas sudoríparas geralmente estão presentes nas patinhas, nos coxins. É por isso que quando está muito calor, eles pisam no chão e fica a marca da pegadinha, porque fica molhadinho de suor. Como eles transpiram essencialmente pelas patas e nenhuma outra região do corpo, a troca de calor geralmente é feita pelo trato respiratório. Quanto mais comprido o focinho, mais fácil essa troca de calor acontecer. Por isso as raças braquicefálicas são ponto de preocupação. É extremamente importante que nenhum passeio seja feito em horários muito quentes do dia e especialmente em áreas que a temperatura do chão esteja muito alta. O asfalto, gente, ferve no calor. E quanto mais perto do asfalto, mais alta é a temperatura. Não é incomum nós atendermos pacientes com queimaduras nas patinhas pelo excesso de temperatura num horário muito quente do dia em que esse paciente foi levado ao passeio. Então, passeios na rua, especialmente no asfalto, só podem ser feitos ou quando o clima está mais ameno ou no verão, nos horários mais frescos do dia, então no início da manhã ou final da tarde à noite. Os check-ups, eles são muito importantes de serem feitos, não só quando esses pacientes estão idosos. Sabem por quê? Porque os exames trazem para a gente valores de referência. E esses valores de referência, eles são relativos a uma população ampla. Essa população ampla, ela não necessariamente reflete o indivíduo em particular. Então, nada melhor como valor de referência do que os valores desse indivíduo no momento em que ele está mais saudável, ou seja, no início da vida adulta. Então, o check-up lá no início da vida adulta, na verdade, se torna importante para que a gente conheça os valores de referência para esse indivíduo para o resto da vida dele. A imunidade materna, ela é considerada uma imunidade passiva e ela é recebida pelo filhote a partir da ingestão do colostro. Colostro esse que o animal tem contato nas primeiras horas de vida. E enquanto ele está no processo de amamentação, ele também vai recebendo anticorpos que a mãe já possuía e esses anticorpos entram na sua circulação e vão conferindo uma proteção contra as principais doenças, desde que essa mãe tenha sido exposta a esses agentes infecciosos e tenha competência imunológica para transferir isso para os seus filhotes. Uma vez que a mamãe teve contato com esses agentes indutores de doença, esses vírus, essas bactérias, tanto na forma de doença quanto na forma de vacina, ela será capaz, então, se produzir um anticorpo suficiente, de passar essa defesa para os seus bebês. E uma vez na circulação desse filhote, esses anticorpos têm um tempo de duração, que não é exatamente o mesmo para cada doença. Isso é extremamente importante da gente comentar, porque se existem anticorpos que duram mais e outros que duram menos, isso é que vai justificar e nortear o protocolo vacinal. Isso quer dizer que a gente precisa induzir o corpo do filhote a produzir as suas próprias defesas
a partir do momento em que ele começa a perder a defesa que foi passada pela mamãe. Se nós precisamos começar a estimular o corpo do filhote a produzir as próprias defesas entre 6 e 8 semanas, ou seja, 1 mês e meio a 2 meses de idade, e ele precisa finalizar o protocolo às 16 semanas, ou seja, 4 meses de idade, o número de doses deverá ser no mínimo de 3, mas pode subir conforme o intervalo entre doses estabelecido e o momento do início. Então, se esse filhote começa a ser vacinado às 6 semanas, 1 mês e meio, e o intervalo de revacinação de novas doses, que é o termo adequado, né? De novas doses, ele é estabelecido como 28 dias, a última dose a ser ministrada será depois das 16 semanas e a terceira antes das 16 semanas. Ou seja, esse filhote precisará de 4 doses. Se ele começar a ser vacinado às 8 semanas e o intervalo entre doses for de 28 dias, então ele termina exatamente às 16 semanas. E com 3 doses apenas, esse filhote estará imunizado. As principais vacinas de cães, elas são chamadas de óctupla e déctupla, que são vacinas polivalentes, ou seja, que protegem contra várias doenças. A vacina óctupla, ela contém proteção, confere proteção contra 7 doenças. E ela é chamada de óctupla porque dentre essas doenças, uma delas é a leptospirose, e a leptospirose, ela confere nessa vacina proteção contra 2 tipos da leptospirose que a gente chama de sorovares. Já a déctupla, ela contempla exatamente as mesmas doenças, porém com a adição de mais 2 sorovares, ou seja, contra a leptospirose, a proteção é baseada em 4 sorovares. E para os felinos? Para os felinos, existem basicamente 3 tipos de vacinas polivalentes, ou seja, aquelas que têm múltiplos agentes. São 3, 4 ou 5 agentes. O que vai determinar a escolha de uma ou de outra vacina? O que vai determinar a escolha vai ser as condições de vida desse paciente, o risco que ele tem de desenvolvimento das enfermidades e, sobretudo, se esse gato ele é negativo para o vírus da leucemia felina, a nossa temida FeLV. Além dessas vacinas denominadas de polivalentes, existe também a vacina antirrábica, muito conhecida, muito discutida e muito necessária no nosso país. Alguns países a raiva é erradicada. Infelizmente, não é a realidade no nosso país. Então, se faz necessário, sim, a vacinação contra o vírus da raiva. Essa vacinação ela deve ser feita a primeira dose com um animal a partir de 4 meses de vida. E repetida de 6 a 12 meses após essa dose. E na sequência, quando adulto, essa frequência de vacinação vai depender da sorologia. Existe vacina da gripe que tem 3 antígenos, tem 3 vírus e 2 vírus e uma bactéria dentro dela, e que 2 desses vírus já estão contidos na óctupla ou na déctupla. Então, quando esse paciente precisar receber a vacina de gripe, porque ele está exposto a um ambiente de maior risco, creche, passeio em parque, um local onde exista contato com muitos outros animais, então esse paciente, esse cão, deverá receber junto com a óctupla ou a déctupla a vacina de gripe que contenha somente a bactéria que não está presente na polivalente. Agora, se esse reforço de imunidade para a gripe for feito longe ou fora do estímulo conjunto da óctupla ou da déctupla, ou seja, for aplicado sozinho, então aí sim se dá preferência ao uso da vacina de gripe polivalente. Todo mundo aqui deve ter como conhecimento geral a informação de que a vacinação ela deve ser feita anualmente, nos cães e nos gatos. Isso é algo que a gente vai explicar para vocês que não é necessariamente assim.
Por quê? Porque essas vacinas polivalentes que conferem proteção contra inúmeros agentes, normalmente a maioria dos agentes ali contidos conferem uma imunidade duradoura, de no mínimo, pessoal, 3 anos. Isso já faz a gente refletir sobre a necessidade de revacinação anual. Então, Rebeca, por que, uma vez que a imunidade dura mais tempo, há indicação de muitos médicos veterinários de revacinação todos os anos? Essa indicação existe porque dentro dessa vacina polivalente existe, como a gente já comentou, a proteção contra a leptospirose, que é uma bactéria. E a proteção contra a lepto, ela dura de 6 a 12 meses, pessoal. Nesse sentido, realmente se faz necessário a utilização anual dessa vacina. No entanto, pensem aqui comigo, e se nós tivéssemos então uma vacina só para para proteção, para promover proteção contra a leptospirose? Para aquele animal que tem risco ambiental, que está sujeito a contato direto ou indireto com o rato, ele é um candidato a receber a vacina de leptospirose todo ano, ou a cada 6 meses, 8 meses, depende da intensidade do risco a que ele está sujeito. E aquele animal que não tem risco, mora em apartamento, só passeia acompanhado, não caça, não vai à chácara livremente, a sítios, né? A ração fica mesmo em casa, que mora em casa, mas a ração fica em ambiente, a ração e a água em ambiente fechado, o risco dele ter contato com ratos e, consequentemente, com a leptospirose, que ela é a bactéria eliminada na urina do rato, é mínima, pessoal. Então, será que realmente existiria necessidade desse animal receber todo ano aquela vacina polivalente? Ou será que não seria melhor a individualização do protocolo? Se esse paciente tem risco aumentado a se contaminar, a contrair a leptospirose, então sim há necessidade da revacinação. Mas a revacinação pode ser feita com a vacina exclusiva de lepto. E ela existe no mercado. Pessoal, não existe nem em bula, nem nos consensos, a indicação de vacinação de pacientes doentes. Isso quer dizer, até o contrário, né, Rebeca? Exato. Nas bulas, em todas as bulas de vacina está escrito a indicação somente para pacientes saudáveis. Então, todo paciente com doença crônica deve ser avaliado com muito carinho. Qual é o risco dele desenvolver essa doença? Existe? Então, se existe, a gente vacina, mas vai vacinar com uma déctupla, uma polivalente da gripe, vai fazer 2, 3 vacinas ao mesmo tempo? Ou eu posso estimular mais devagarinho para que o corpo não produza tanto lixo e não sofra com essa reação? Tem um animal acima de 6 meses, pessoal, ou adulto, né? Isso é super importante, porque o consenso, as diretrizes internacionais nos orientam que seja feita apenas uma única dose da vacina polivalente, da vacina para gripe. Não há necessidade de se fazer um protocolo pediátrico para esse animal. E, Paty, a gente percebe muito isso na rotina, né? Os nossos colegas fazem o protocolo de 3 doses, mesmo no animal adulto. Por que não precisa ser feito isso? Tem relação com o que a gente conversou no início do nosso podcast hoje. Com a imunidade materna. Em um adulto, a imunidade materna já não existe mais. Então, qualquer vacina que esse animal receba, o organismo dele, o sistema imune dele receberá e produzirá defesas específicas contra aqueles antígenos. Lá no começo, eu não sei se a gente deixou bem claro por que a gente revacina, né? A gente falou da proteção da mamãe, mas olha só, pessoal, para vocês entenderem a linha de raciocínio. Quando a gente aplica a vacina e esse pacientinho, esse filhote ainda tem o anticorpo da mamãe, o anticorpo da mamãe é que vai neutralizar o agente da vacina. Então, já que são 7 antígenos, né, são 7 doenças, algumas o anticorpo da mamãe neutraliza, esse é o termo que nós usamos, então o sistema imune do filhote não vai entrar em contato, não vai ser ativado para a produção própria de anticorpo. Então, em um momento, o anticorpo da mamãe
vai neutralizar, no outro já não vai mais, porque já não existe mais esse anticorpo da mamãe. E no adulto, uma vez que ele já não tem mais nenhuma proteção da mamãe, tudo que for administrado para ele, o sistema imune irá utilizar e produzir as próprias defesas, sem a necessidade das repetições de dose que o filhote realmente precisa. Exatamente. Lembrei de mais uma coisa sobre as vacinas da gripe. As vacinas da gripe, assim como da leptospirose, têm indicação para serem feitas todo ano, assim como para nós. Então, aí sim, essa indicação é verdadeira, é plena. Já aquelas polivalentes contra aqueles agentes, sinomose, parvovirose, a própria raiva, aí já não há necessidade de que seja feita todo ano. Muito importante, realizar o exame físico, realizar os exames pré-anestésicos, sejam eles quais forem que o médico veterinário solicitou, de sangue, de urina, cardíacos. Importantíssimo entender, avaliar o quadro de saúde como um todo. Existe ou não envolvimento de outros órgãos? Estou ciente que esse envolvimento existe? Se eu estou ciente, eu sei sim que o risco anestésico começa a aumentar. O risco anestésico é sim mais aumentado em pacientes mais velhinhos, mas também é mais aumentado nos filhotinhos por causa do metabolismo próprio particular dessa idade ou dessa fase da infância. Mas mesmo diante do risco aumentado, não podemos esquecer que, se há uma indicação para um procedimento sob anestesia, sem dúvida nenhuma, o benefício é maior do que o risco. E é aí que a gente vai conseguir resgatar a saúde desse paciente ou melhorar a condição de vida que ele apresente. Pessoal, não esqueçam que vocês precisam ter um médico veterinário para chamar de seu. Encontrar um estabelecimento em que vocês se sintam acolhidos e que vocês sintam e percebam a preocupação com o seu pet individualmente. Cada um tem uma história, cada um tem uma realidade e cada um tem uma condição particular de saúde. O seu médico deve estar atento a isso. O fato de o paciente ser velhinho, que isso é um fator bem determinante, ele ter alguma outra comorbidade. Vou dar exemplos para vocês. Uma doença cardíaca, uma doença renal, uma doença hepática. Nenhum desses fatores, pessoal, impede ou contraindica prioritariamente que seja realizado o procedimento. Cuidados devem ser adotados, cuidados adicionais, para que o processo anestésico ocorra de uma forma mais segura, mais tranquila, certo? E aí a equipe tem que estar muito coesa nesse sentido. Então, por isso que é tão importante você procurar um hospital, uma clínica, um local, um estabelecimento veterinário que disponha dessa estrutura. Porque tudo isso vai conferir segurança anestésica ao seu animal, ao seu pet. Nesse sentido, tem um cuidado muito importante, né, Patrícia, para esses pacientes que passarão por um procedimento anestésico, que são os exames pré-operatórios. Os exames que são realizados antes do procedimento, eles são muito importantes para que a gente compreenda se existe ou não alterações funcionais naqueles órgãos que mais sofrerão com anestesia. Vamos traduzir? É o seguinte, quando um paciente ele recebe uma medicação anestésica, o objetivo com essa medicação é que a gente reduza consciência, mobilidade, movimentação e sensibilidade dolorosa. Então, a gente quer que esse paciente fique imóvel, inconsciente e não sofra dor. Para que ele realmente receba todos esses benefícios, esse paciente ele terá repercussão ou o envolvimento de vários órgãos, especialmente o sistema cardiovascular, ou seja, coração e pressão arterial, que está ligada, né, à entrega do sangue para o resto do corpo. O sistema de excreção urinário,
porque é o trato urinário que vai jogar esses fármacos fora. O sistema gastrointestinal, especialmente o fígado, que vai metabolizar essas medicações, e até mesmo o sistema respiratório, porque vários desses fármacos são excretados via respiração. Então, vejam que o envolvimento de múltiplos órgãos, ele acontece durante esse processo anestesia. Por isso, a gente precisa assegurar a saúde de todos esses sistemas. Nenhum procedimento ele é isento 100% de risco. Mas tomados os devidos cuidados em relação ao preparo desse paciente, a realização de exames complementares, pré-anestésicos, pré-operatórios, com o intuito de conhecer exatamente a condição de saúde, de doença desse animal, uma equipe qualificada, né, e adequadamente munida de equipamentos necessários para monitoração, o risco ele é quase zero. E sabe uma coisa muito legal que eu posso dizer a vocês, que eu vivo no meu dia a dia? Eu trabalho com pacientes muitas vezes eletivos, eles têm a doença oral, a necessidade de passar por procedimento odontológico, mas não tem nenhuma outra doença, a não ser no cenário oral. E a gente faz os exames pré-operatórios e muitas vezes é nesse momento que a gente detecta algum problema. E nos dá a oportunidade de fazer diagnóstico precoce, pessoal. Medicina veterinária preventiva. E eu fico muito feliz, não feliz no sentido do paciente ter a doença, mas de ter o privilégio de, naquele momento de abordagem, a gente conseguir descobrir, né, alterações que podem comprometer a qualidade de vida daquele paciente e intervir num momento precoce ou num momento que realmente é necessário. Ai, doutora, eu ouvi tudo isso que vocês falaram, eu entendi, mas eu ainda morro de medo, porque o cachorro da minha vizinha foi fazer um procedimento com anestesia e morreu. Isso acontece, pessoal. Nenhum procedimento anestésico está isento de fatalidade. Mas a história tem que ser contada na íntegra. Então, escutar aqui a história e não saber exatamente o que aconteceu, qual era a doença de base desse paciente, se de fato ele foi anestesiado num ambiente de segurança, por um anestesista competente, tudo isso determina a evolução. Então não se baseiem tanto nas histórias dos outros e foquem no que vocês aprenderam aqui hoje com a gente, de que é primordial e importante para a segurança anestésica do seu animal. Então vamos lá. Muito importante, realizar o exame físico, realizar os exames pré-anestésicos, sejam eles quais forem que o médico veterinário solicitou, de sangue, de urina, cardíacos. Importantíssimo entender, avaliar o quadro de saúde como um todo. Existe ou não envolvimento de outros órgãos? Estou ciente que esse envolvimento existe? Se eu estou ciente, eu sei sim que o risco anestésico começa a aumentar. O risco anestésico é sim mais aumentado em pacientes mais velhinhos, mas também é mais aumentado nos filhotinhos por causa do metabolismo próprio particular dessa idade ou dessa fase da infância. Mas mesmo diante do risco aumentado, não podemos esquecer que, se há uma indicação para um procedimento sob anestesia, sem dúvida nenhuma, o benefício é maior do que o risco. E é aí que a gente vai conseguir resgatar a saúde desse paciente ou melhorar a condição de vida que ele apresente. Pessoal, não esqueçam que vocês precisam ter um médico veterinário para chamar de seu. Encontrar um estabelecimento em que vocês se sintam acolhidos e que vocês sintam e percebam a preocupação com o seu pet individualmente. Cada um tem uma história, cada um tem uma realidade e cada um tem uma condição particular de saúde. O seu médico deve estar atento a isso. Eu acho que também houve uma mudança na medicina veterinária com as entradas das especialidades. Isso, sem dúvida alguma, nós tivemos um divisor de águas nisso tudo, né?
Ainda nós temos muito que trabalhar, nós falávamos há pouco antes, né? Que ainda acho uma importância muito grande dentro das equipes médicas, a figura do centralizador das informações, do médico. Antigamente a gente chamava do super médico, do super generalista, ou um médico de família, né? Que é na medicina humana, né? Que centralizava as informações e distribuía para as especialidades ou para as linhas de diagnóstico, né? Imagem, laboratorial, etc. Eu conversava com vocês até no começo que eu tenho um novo termo para dizer, é o médico nexialista, aquele que vê nexo nas coisas, né? O primeiro perfil, acho que do médico veterinário é aquele médico veterinário que trabalha com absoluta transparência, né? Que trabalha com clareza de informação, que tenha conhecimento técnico importante, que tenha o respeito, né, com a vida, né, que é entregue às suas mãos, que para nós não importa se é um pet ou não, é a vida entregue para nós, né? Exato. Assim como o médico recebe a vida humana entregue para nós, é a vida entregue. E respeita essa relação que eu falei no início, entre essa relação maravilhosa, uma das relações mais incríveis que eu possa ter já tido conhecimento, que é a relação do homem com o animal de estimação. 70, 80 dos animais de estimação, os pets estavam no quintal. Né? Nos anos 70 para 90 passaram para dentro de casa. Nos anos 2000 eles já entraram para os nossos quartos, né? Passaram a ser considerados inicialmente como melhor amigo, que a gente já não fala mais isso. Depois como membros da família. Não falamos mais isso. Eles passaram a ser filhos. E eu diria mais, com a pandemia, nós tivemos um fenômeno muito importante da presença dos pets para dentro das nossas casas. Eles passaram a ser suporte emocional. E hoje, né, doutor, nós dispomos de muita tecnologia na medicina veterinária. Muito recurso que eu entendo que é primordial, que é recurso diagnóstico. Né? A partir do momento que a gente entende o que o nosso paciente tem a doença definitiva, isso define prognóstico, define quais abordagens terapêuticas serão feitas. Então, desses meus 15 anos a 20 anos vivendo a medicina veterinária, perceber isso é muito gratificante. A gente entender que hoje a gente faz diagnóstico de ponta. E a gente faz diagnóstico de ponta, lógico, porque existe conhecimento técnico do médico veterinário, exato, se aperfeiçoando sob a forma de especialidades, mas também porque a gente dispõe de recurso. E você falou do que a gente espera, né? Nós estamos avançando, a tecnologia deixou de ter aquele abismo de diferença da medicina, hoje estamos muito próximo, né? Alguns segmentos estão muito próximos, né? Diagnóstico por imagem, as especialidades estão indo muito bem, as empresas que apostam, né, também dentro da medicina veterinária, os laboratórios com medicamentos. Lembro que nos anos 80 nós não tínhamos laboratório específico para produzir medicamentos, né, especialmente para animais de companhia. Hoje nós temos laboratórios de tecnologia e bons produtos à disposição. O que a gente espera que melhore nisso tudo? É diminuir riscos, né? Esses riscos com cuidados ainda com os erros médicos, né? Com erros dentro de ações dentro dos hospitais. Eu estava falando com vocês sobre uma pesquisa da Anvisa, que nós tivemos no ano de 2022 300 mil casos, né, de falhas na assistência médica. Eu acho que isso na veterinária a proporção ainda é muito grande, muito maior ainda, por conta de processo, né, de erros, né, eventualmente erros de diagnóstico médico, erros na medicação, e o terceiro caso, erro de comunicação entre equipes. E esse alinhamento das equipes dentro das instituições veterinárias ainda precisa ser bem melhorado, ainda precisa ganhar um nível muito maior. Então eu acho que trabalhar com protocolos com os POPs dentro dos hospitais, para diminuir essas falhas de comunicação, os erros, né, os riscos dos pacientes internados, né, erros na comunicação entre equipes, ou comunicação com o cliente, isso precisa ser melhorado. Eu acho que isso é o grande paradigma para os próximos anos, né? Já que nós estamos muito bem em termos de evolução tecnológica, de equipamentos, de exames laboratoriais, nas especialidades, talvez estabelecer processos e protocolos, e que a equipe, que é uma coisa não é muito comum do brasileiro trabalhar com protocolo, né? É uma coisa que está sendo, um processo que está sendo trabalhado agora, especialmente, né, nós estamos com a BHV trazendo a acreditação e daqui um pouco as certificações, talvez consigamos aí ter uma melhoria para os próximos anos, aí, de maneira geral. A
água é a base de tudo. É muito interessante a forma como Deus faz todas as criações, né? O nosso planeta é essencialmente água. E nós, o nosso corpo, também é essencialmente água. E quando eu digo nós somos todos animais, tá? Eu sou uma gata, Rebeca, você não sei o que é, cada um decide o que quiser ser. Mas vamos lá. Os filhotes têm, na sua composição corporal, aproximadamente 80% de água. Os velhinhos, os cães e os gatos mais idosos, aproximadamente 55% de água. E um animal jovem, adulto, tem em média 60% de água. Então, se a gente pegar 10 partes de um cão ou de um gato, 6 dessas partes serão exclusivamente água. E é por isso que a água é tão importante. E nesse sentido, é muito importante que vocês aí fiquem atentos quando o animal de vocês apresenta, por exemplo, vômito, diarreia, porque qualquer grau de desidratação vai impactar e muito nas suas funções metabólicas, nas suas funções vitais, né? Então isso é especialmente mais importante no filhote, porque ele depende de uma água, uma quantidade de volume corporal. Para nós, seres humanos, a quantidade de água indicada é de aproximadamente 35 ml por quilo de peso, considerando que nós comemos alimentos que têm um teor de água maior ao longo do nosso dia. E para os animais, cães e gatos, essa quantidade pode ser um pouco maior, especialmente se eles estiverem sendo alimentados com rações secas. Então, no cão, a necessidade varia de 20 a 50 ml de água por quilo de peso em um dia inteiro. Para os gatos, um pouquinho menos, 20, 30, no máximo 40 ml por quilo por dia. Agora, olhe só que importante. Essa necessidade vai variar, não só com o tipo de dieta, se ela é seca ou se ela é úmida, mas com a temperatura do dia, se está muito calor, com a atividade física, o gasto dessa água, com a perda de água, né, por transpiração, através da febre, do exercício, mas também de vômito, de diarreia, certo? Então, pode ser que essa necessidade aumente um pouco mais ao longo desse dia. Então, o que a gente considera problema? É problema quando o cão e o gato estão tomando mais do que 70 ml de água por quilo de peso por dia. Então, vou fazer o cálculo só para a galera entender bem certinho. Iluminados. Se o cão tem 10 quilos, se é 70 ml por quilo, então são 700 ml de água a necessidade desse cão em um dia inteirinho. E como é que a gente faz para saber se ele está tomando isso mesmo? A gente mede. E eu faço isso geralmente no consultório, para saber se esse aumento da ingestão de água é verdadeiro. Nós chamamos isso de polidipsia. E isso é sinal de doença. Pode ser sinal de doença. Rebeca já vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que a gente faz? A gente pede para isolar esse PET durante um dia ou isolar o pote de água desse PET durante 24 horas, colocar uma quantidade determinada, conhecida no pote. Então, por exemplo, no pote a capacidade é de 1 litro e a gente vai avaliar a quantidade que sobrou e diminuir da quantidade que colocamos. Então, se sobrou 300 ml e nós havíamos colocado 1 litro, foi consumido 700 ml. Uma outra forma de observar se o seu animal está bebendo mais água é de uma maneira indireta. Se ele está fazendo muito xixi. O que a gente chama da dupla, que é poliúria, que faz muito xixi, e bebe muita água, que é a polidipsia. Esses dois sinais, pessoal, para nós, médicos veterinários, ele alerta para a possibilidade de algumas doenças. Então, imaginem assim, vocês não conseguiram por algum motivo mensurar a exatidão de águas por ml que o seu cão, seu gato ingere em um dia. Mas você percebeu que ele tem bebido mais de forma meio empírica e que tem feito mais xixi.
Opa, isso não é normal, pessoal. Toda vez que eu estou numa consulta, isso faz parte da anamnese, né, da investigação ali inicial do paciente, eu pergunto, a senhora percebe se o seu cão, se o seu gato bebe muita água e faz muito xixi? Aí a pessoa fala assim, não, é normal. Mas o que é normal? Esse normal, ele é muito subjetivo, né, Patrícia? Daí eu pergunto, tá, mas ele bebe como sempre foi? Ou você percebeu alguma mudança? Aí empírico mesmo, visual nisso. Porque às vezes para o tutor, o animal estar bebendo muita água, puxa, é legal, é saudável, que bom. A gente acaba fazendo uma transposição para nós, que para nós quanto mais água nós bebermos, melhor, desde que não haja uma sede, uma necessidade exacerbada. Então, pessoal, observem aí na casa de vocês se o seu cão, se o seu gato está bebendo água como sempre bebeu e fazendo o volume de xixi como sempre fez, ou se você percebeu que ele está bebendo mais ou fazendo mais xixi. Aí vocês precisam procurar um médico veterinário, pessoal, porque isso é sinal de doença. E quais são as doenças, Patrícia, mais comuns que podem causar aumento da produção do xixi, da urina e secundariamente, aumento da necessidade de ingestão de água? Então, as pessoas chegam no consultório sempre dizendo que acham que o seu cão ou o seu gato estão com diabetes. Isso pode ser verdade, sim, mas essa não é a primeira realidade ou a primeira desconfiança que nós, veterinários, temos quando recebemos esses animais no consultório. A diabetes é uma das possibilidades, mas a doença que mais comumente provoca o aumento da produção de urina e o aumento da ingestão de água são as doenças renais. Então, sim, o primeiro passo é investigar a saúde desses rins. As doenças que vêm logo na cola ali, né, como também mais prevalentes, que provocam a poliúria e polidipsia, são as doenças endócrinas. Mas acreditem, não é a diabetes a primeira, mas sim uma doença que praticamente um palavrão é o hiperadrenocorticismo, ou também chamada síndrome de Cushing. O que acontece nessa doença? Nós somos todos animais, glândulas endócrinas lá em cima dos rins, em cima, modo popular de falar, né? Que produzem hormônios de vigilância e que têm N funções no corpo, que são os cortisóis. E esses cortisóis, quando são produzidos em quantidade superior à necessidade, vão desencadear sinais clínicos de disfunção metabólica. Traduzindo, a gente vai ter alteração no equilíbrio de água, no equilíbrio de gorduras, no equilíbrio de carboidrato e no equilíbrio glicêmico. Então, o corpo inteiro sofre com isso. Então, primeiro doenças renais, depois vem o hiperadrenocorticismo e aí sim vem a diabetes. Patrícia, são só as 3 possibilidades? Não, gente, existem N possibilidades, inclusive infecções graves, como infecção de útero piometra. Mas isso quem vai ter que triar é o seu médico veterinário. Quais são os sinais de que está faltando água no corpo, sem doença? O que eu posso observar na minha casa que diga que o meu cão e o meu gato estão tomando água insuficiente? Existem alguns sinais bem importantes. Primeiro, o focinho mais ressecado, não tão úmido, hidratado. Com aspecto rachadinho, Com aspecto mais rachadinho. Um outro sinal importante, a urina do seu animal, ela tem um cheiro muito forte e ela é muito escura. Também é outro sinal, a mesma coisa pra gente. Se a gente passa um dia inteiro bebendo água, pessoal, a gente vai o dia inteiro fazer xixi e o nosso xixi é clarinho, né? E um outro ponto importante é relacionado, então, às fezes, né? Se você ingere menos água, naturalmente as fezes do seu cão, né, ou do ser humano, elas tendem a ser mais ressecadas e mais em bolinhas. Gente, verão se aproximando, não esqueçam. Vai sair de casa, vai levar o pet junto. Não pode esquecer de levar a aguinha. Patrícia, esqueci, não levei. Posso comprar a garrafinha de água mineral no shopping? Pode comprar, lembra que de vez em quando não tem problema, mas não esqueça, se você tem sede, você tem necessidade, seu pet também, então ofereça água para ele durante o passeio, durante as saídas. E destacando a importância, desidratação crônica leva a uma
na verdade, uma gama enorme de alterações. Leva a alterações nas reações bioquímicas dentro da célula, na troca de substâncias entre o sangue e os tecidos, muda pH do sangue, diminui a imunidade nas mucosas, ocular, nasal, oral, genital, e pode sim levar cronicamente a diversas enfermidades, especialmente a formação de cálculos e as doenças renais. Então, doutora Rebeca, será que os nossos iluminados sabiam que até para dar água precisa de conhecimento? Os pontos principais. Vamos lá, pessoal. Quais são os pontos principais a serem lembrados da nossa conversa de hoje? Não use água mineral, não use água de coco, não usem repositores hídricos e eletrolíticos de maneira corriqueira. Reserve essas bebidas caso o seu animal aceite, porque tem animal que não aceita de jeito nenhum também, né, Paty? Não falamos sobre isso. Sim. Tem animal que você vai querer dar água de coco ou suco e ele não vai aceitar. Ele só aceita beber água. Mas o fato é que, se optar por essas opções, em situações específicas. Perfeito. Usem filtros, fervam a água e mantenham as caixas d'água fechadas e regularmente higienizadas. A gente só não vai ter essa preocupação se a fonte de água torneiral, lá da empresa estatal que faz esse tratamento para a gente, for de altíssima confiança. Use potes de água de um material lavável, adequadamente higienizado, certo? E que esses potes sejam o quê? Largos e rasos. Troque essa água com frequência e também deixe potes de água espalhados pela casa para estimular esse animal a buscar água e beber água no volume adequado. Perfeito. Não esqueça, no verão a gente tem que caprichar na hidratação, nem que seja estimulando com um suquinho, um sorvete, e cuidado com os chás diuréticos. A desidratação subclínica, ela acontece. O que é a desidratação subclínica? Aquela desidratação que não é perceptível clinicamente. Então, observe, fique atento se de fato esse animal está ingerindo aquele volume mais ou menos adequado para o peso que ele possui. Então nós temos hoje, né, na medicina o médico, né, que é o médico dermatologista, que vai cuidar das doenças de pele. Nós temos o alergologista, cuidando das doenças alérgicas, e o otorrino, cuidando da parte de ouvidos, garganta. Na veterinária ainda nós não temos todas essas subespecialidades. E talvez porque as doenças também são muito interligadas. Então, aquele paciente que tem um problema de pele, ele tem um problema de pele alérgico. Então, o dermato, ele precisa saber, precisa ser o alergo. Ele precisa estar atuando nessa área. E assim como, por exemplo, nós temos nós humanos fazendo as doenças alérgicas como as rinites, sinusites, os cães, eles fazem muitas otites. Então, a orelha, a doença ali acometendo as otites, elas estão correlacionadas. Então, o cão que tem problema de pele vai fazer as otites de forma recorrente. Então, o dermatologista, ele vai assumir parte dessa área da otorrino dos humanos, né? Então, isso hoje é que a gente atua principalmente. A grande prevalência na minha rotina acabam sendo as doenças que coçam. Então, os cães que coçam é o que mais chegam para nós, né? E por quê? Porque das doenças que coçam, se a gente tirar algumas causas como uma pulga, sarna, a maioria deles, eles vão estar situados nas doenças alérgicas. E a doença alérgica, ela é crônica, né? Então, esse é o desafio. Então, é isso que vai prevalecer e é isso que a gente mais atende. Mas a gente não pode deixar de pensar naquelas doenças que não coçam, que podem ser aquelas doenças que pode estar ali com... E aí uma coisa importante até, tem doença que não coça, mas que algum momento ela pode estar coçando. E aí entra um outro desafio, ele está coçando, aquela doença está fazendo coçar, mas aquela doença não coça, né? Por exemplo, um paciente com seborreia, né? Que seria aquela descamação, normalmente não é uma doença que coça. Mas esse paciente pode estar coçando se ele tiver em crise, se ele tiver com infecção de pele, né? Demodiciose, né? É uma doença que não coça. Mas se o animal está com a pele comprometida, inflamada, também pode coçar.
Então, a gente tem essa distinção, doenças que coçam, doenças que não coçam. Mas a gente não pode deixar de pensar que a coceira pode ser uma coceira primária ou pode ser uma coceira secundária. Então, alguns sinais, eles são bem óbvios e a gente consegue, né? Quando chega um paciente, não tá coçando, tá? A gente já te dá uma... ilumina um pouquinho a nossa diferenciação. Mas dentro daquela tá coçando, a gente tem que abrir um leque bem grande de diferenciais. E é isso que é importante a gente ter uma visão. Porque acho que o papel do dermatologista aí, e eu falo para muitos tutores que chegam na clínica, meu desafio maior não é fazer o seu cachorro parar de coçar ou tirar ele dessa crise. Porque tirar da crise, tem pacientes que é difíceis, mas assim, a gente consegue. O meu papel aqui, o meu desafio vai ser fazer com que depois disso ele se mantenha bem. E é isso que entra o papel do dermatologista, né? E eu acho que a partir do momento que você, tutor, tá lá com um cão que fez um tratamento, melhorou, parou, voltou a coçar, ou aquele sinal clínico que ele tava, ficou recidivando, ficou voltando, procure atendimento especializado, né? Porque aí, e não é às vezes o problema do veterinário que está atendendo, ele tá ali para querer te ajudar. Se você foi até ele, né, ele tem que te orientar, ele tem que falar, olha, é o seguinte, já é a segunda vez que você vem aqui e ele tá com esses sinais. Eu vou fazer esse tratamento de novo que vai tirar ele da crise, mas você tem que procurar um dermatologista. É importante que as pessoas entendam que as doenças alérgicas, via de regra, não têm cura, né? Sim. Se esse paciente, se esse pet, se esse ser, né? Porque é a mesma coisa para nós seres humanos. Se ficar sendo exposto de novo àquilo que está provocando a reação do corpo, que para aquele corpo é considerado uma agressão, então é claro que os sinais vão ficar recidivando o tempo todo. E só apagar incêndio faz com que esse paciente desenvolva mais complicações, inclusive em outros órgãos, né? Em decorrência do excesso de medicações que podem ser usadas. Doutora Juliane, nesse contexto, tem uma alteração clínica que sempre me chamou muito atenção e durante as aulas, para os nossos alunos, na rotina hospitalar, a gente bate muito na tecla, que é a otite. Eu acho que é um dos sinais clínicos mais comuns na dermatologia e muitos veterinários ainda focam em tratar a otite, que às vezes realmente é uma otite primária por algum motivo, mas na maioria das vezes as otites elas são secundárias. E aí o papel do dermatologista é fundamental, ou do médico veterinário que tem essa consciência, entenda até onde ele pode ir, porque senão vai recair sobre aquilo que você falou, ficar tratando esse animal, melhora um pouco, daqui a pouco essa otite retorna e quando você vê esse animal está recheado de efeito colateral de tratamento ao longo dos anos. A gente pode dizer que a principal causa de otite em cães é de base alérgica? A principal hoje é a base alérgica. A gente tem que assumir, não pode assumir isso como uma verdade. Tem otite, tem alergia. Você tem que pesquisar outras causas, mas hoje a grande maioria tem doenças alérgicas. E é muito comum a gente ouvir assim, foi pro pet, entrou água e teve otite, né? Isso é uma... Super. É super, né? E aí eu falo pro tutor, não, aqui foi pro pet... Não, às vezes não é aquela água que entrou, que tá tomando banho, que entrou um pouquinho de água. Não é isso que vai fazer otite. Às vezes, o banho no pet, será que não tinha nada ali, arrancou o pelo que tava daquela orelha, uma orelha saudável? Jo, eu ia te perguntar isso, né? Porque muitas das dúvidas dos nossos ouvintes eu devo limpar o ouvido do meu cão em casa? Qual é a frequência que, se eu optar por fazer, eu devo fazer? Quando vai pro pet, posso autorizar que eles arranquem o pelo da orelha ou não? Então, essas dúvidas são muito frequentes dos tutores de pet. Então, a gente gostaria que você dividisse, né, a tua experiência e informasse quais esses cuidados necessários em relação à orelha do cão e do gato também. Vamos pensar aqui, a gente tem alguns cenários, né? Então vamos pensar num cenário daquele cão que não tem otite, que tem saudável, que tem um pouco de pelo ali na orelha, mas é um cão saudável, não é uma queixa. Se eu ficar colocando produtos, a gente coloca produto na nossa orelha para lavar? Não. A cera sai? Sai. As orelhas, elas são autolimpantes. Então a cera que foi produzida lá, ela vai sair. Então, se é uma orelha saudável, a cera que está ali, ela vai sair. E a cera, ela tem uma composição que ela vai ajudar, ela vai ter os seus benefícios
para a saúde da orelha. Então, se é uma orelha saudável, a gente não limpa, a gente não aplica ceruminolítico e a gente não arranca pelo. Porque se você estiver arrancando pelo, a tração de arrancar o pelo pode fazer uma foliculite e pode gerar otite. Então, mas ele fica aqui por fora sujo. Então, pega um algodãozinho, um algodão com água, um sorinho e limpa por fora, assim, ó, onde o seu dedo alcança. Não coloca cotonete, hastes, nada disso dentro de uma orelha saudável. Agora eu tenho um outro contexto. Eu tenho um cachorro, um paciente cão alérgico e que tem otite recorrente. Esse paciente ele tem um cuidado especial com as orelhas. Então, provavelmente é um paciente que vai precisar, às vezes, de uma limpeza mais periódica porque ele produz excesso de cera. Uma cera de má qualidade, uma cera que deixa o ambiente úmido, um ambiente propício para a proliferação de infecção. Então, esse ele vai precisar de limpeza. Qual produto que eu uso? Depende. Como eu falei no começo, tem muitos produtos, cada produto vai ter que ser adequado para o paciente. Por exemplo, se eu atender 10 cachorros com otite hoje, pode ser que cada um deles saia com uma receita diferente. Eu, particularmente, prefiro que não coloque o algodão. Sabe por quê? É mais fácil o seu cão ter uma otite recorrente por um algodão que ficou lá dentro do que um pouco de água que entrou lá. Então, eu já peguei... lá na clínica, nós fazemos um procedimento que se chama otoendoscopia. Então, é mais ou menos semelhante com uma endoscopia que faz gástrica, mas a gente faz dentro de orelha. E essa necessidade de fazer isso foi justamente pela incidência e pela maneira de tratar de forma adequada as otites. E não é incomum eu tirar algodão de dentro da orelha do cachorro. Então, coloca aquele algodãozinho e esquece, o cachorro chacoalha, daí você não sabe se foi para fora, se foi para dentro. Então, eu prefiro que não coloque algodão. O que a gente fala? Lava o animal, às vezes assim, você cuida para não colocar muita água ali dentro. Baixa a orelhinha, né? Isso, baixa a orelhinha, né? E depois do banho, você seca com a toalha, pega o algodãozinho, seca por fora, faz essa higiene com algodão em solução fisiológica, água morna, para limpar ali por fora, né? Mas você não precisa colocar a haste ali, o cotonete ali dentro para secar, né? Não precisa fazer isso. Então, uma dica que eu posso dar, se o seu cão está tendo otite recorrente, pare de culpar os banhos e procure o serviço dermatológico, porque é muito mais provável que ele tenha uma doença alérgica do que o banho tá entrando água na orelha. Como você falou, a otite pode ser um sinal e é importante que ela seja vista, que às vezes ela pode ser um sinal único. Tem cachorro que tem alergia alimentar, ou dermatite atópica induzida por alimento, que só tem otite recorrente. Então, a otite, mas qual que é o principal sinal clínico que os cães apresentam? É a coceira, né? E é uma coceira que às vezes os tutores falam assim, nossa, mas eu abro aqui o pelo e não vejo nada na pele. Ele coça e não tem nada. Às vezes vai ter uma ferida, vai fazer queda de pelo, vai ficar vermelho, mas é induzido, portanto, aquele animal coçar. E aonde que esses animais normalmente coçam? Primeira coisa, é patas. Eles lambem patas. Então, comumente a gente vê o proprietário, ele lambe pata, mas é porque ele é ansioso. Então, pode ser a ansiedade fazendo ele lamber pata? Alguns cães podem, mas normalmente ele tem um envolvimento além da ansiedade. E por que ele não pode ser ansioso e ele ter dermatite atópica e a dermatite atópica fazer ele ser mais ansioso, né? Então, a lamber patas, e às vezes eu falo com proprietários, com os tutores assim, mas ele nunca teve nenhum sinal de pele. Não, mas ele não lambia pata? Lamber pata ele lambe desde sempre. E é uma coisa que às vezes eles não notam isso como um sinal clínico. Arrastar o bumbum no chão, coçar a região perianal. Mas é que eu sempre achei que era verminose. Às vezes é uma coceira de um cão alérgico. Coçar aqui ao redor da boca, atrás da orelha, né? Às vezes eles coçam muito a região de axila, da virilha, muita região do ventre dele, né? Região ventral, abdômen, que são as doenças mais da alergia à dermatite atópica. Pacientes que vão ter alergia à saliva de pulgas, que a gente já falou que também é uma doença alérgica importante, eles tendem a coçar muito ali na região dorsal, próxima à cauda, que a gente chama de lombosacra. Então, eles coçam muito ali, eles acabam fazendo até falhas na pelagem. E uma coisa importante, até trazendo para a Rebeca, eles acabam tendo desgaste dentário, de tanto que eles se coçam nessa região. Eles mordiscam, né, Ju? Eles mordiscam o dorso, mordiscam o pelo e isso vai desgastando os dentes. É bem frequente a gente ter esses dois sinais presentes. Bom, já que falamos então de pulga,
e tem total relação com dermatologia. Fala para os nossos ouvintes, Ju, a importância de se fazer um protocolo para a prevenção de ectoparasitas de pulga. Porque assim, mesmo que o animal, ele não tenha ele tenha dermatite atópica, por exemplo, a pulga para ele vai ser um agravo. Talvez seja o ponto primordial, o gatilho, para ele estar em crise de dermatite atópica, né? Independente se ele tem só... não considerando aquele animal que tenha só alergia à picada da pulga, né? Então, é muito importante para esses pacientes terem o controle de ectoparasitas adequados. Com certeza. A pulga, assim como você falou, pode ser um gatilho, né? E uma coisa que a gente tem que pensar, aquele cão que ele é alérgico, o principal sinal é o quê? A coceira que a gente falou. Então, um animal que coça muito, que mordisca, às vezes você não vê pulga naquele animal. Às vezes a pulga veio, o paciente estava passeando no parque, né? Foi no pet shop tomar um banho, saiu do pet shop, e às vezes a pulga veio, picou, saiu, e o animal está ali sofrendo todas as consequências. Então, a gente fala que o antipulga para o nosso paciente alérgico, ele não é tratamento para a pulga. Ele é profilático. Então, você faz para evitar que esse animal tenha contato contínuo com a pulga e que acabe tendo as crises. Doenças coçam e não coçam, e aquelas que coçam, existem alguns motivos para isso que podem ser ectoparasitas, que podem ser contaminação, mas essencialmente uma preocupação, as doenças alérgicas como causa de fundo. Perfeito. O segundo ponto, otite, ouvido, é extensão da pele. Então, uma vez que esse paciente apresentou otite, 1, 2, não espere a terceira. Vá em busca da causa para evitar que esse paciente venha sofrer consequências, não só pelo uso excessivo de medicamentos, que, como você bem disse, também podem prejudicar se orientados de forma equivocada, mas que a própria otite pode levar a consequências graves e perda desse ouvido. Mas um fator também importante, Patrícia, é que se o seu animal teve uma otite, mas ele também é aquele paciente que tem otite e você vê coçando, é otite e lambe-patas, não espere a segunda otite, já leve procurando especialista, porque pode ser que ele também nunca mais tenha uma outra otite, mas ele provavelmente precisa de um acompanhamento ali pelos outros sinais que ele já apresenta.